Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. Sinais e prodígios confirmam a pregação do Evangelho. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora, é um prazer estar me dirigindo a você neste trimestre em que estamos estudando um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu rogo ao Pai que faça com que o seu ministério na área do ensino seja uma bênção, não apenas para a sua vida e a sua igreja, mas especificamente para os seus alunos. Nesta semana nós vamos tratar sobre a lição de número 11, cujo título é Sinais e Prodígios confirmam a pregação do Evangelho. É curioso notar que quando o Senhor Jesus começou a ensinar sobre as verdades do Reino de Deus, Ele ensinou por meio de palavras e Ele ensinou também exercendo o poder de Deus na manifestação de sinais e prodígios, em outras versões, sinais e maravilhas. Nós acreditamos, como pentecostais, que a manifestação de sinais e maravilhas continua em nossos dias, elas não foram vetadas, não deixaram de existir, porque se nós partimos do pressuposto que a Bíblia diz que aqueles que em nome do Senhor crescem fariam maravilhas, ressuscitariam mortos, operariam a expulsão de demônios e tantos outros sinais, e se o Senhor Deus não deixou ao longo das Sagradas Escrituras nenhuma orientação contrária ou nenhuma orientação que dissesse que esses sinais e maravilhas só seriam reconhecidos como sendo divinos até o 3º século, nós então vamos entender que em nenhum momento a Bíblia Sagrada chancela a chamada teoria do cessacionismo, ou seja, que Deus não faz mais sinais e prodígios hoje como fazia nos primeiros séculos da era da igreja. Então nós cremos como pentecostais que sinais e maravilhas sim estão disponíveis para o povo de Deus em nossos dias. E o que são sinais? Sinais e maravilhas são intervenções do próprio Deus, do Eterno, no mundo natural, mudando a ordem de determinadas circunstâncias que estão acontecendo no mundo natural. Então nós cremos, por exemplo, que sinais e maravilhas, quando acompanhados da pregação do Evangelho, com certeza fazem uma diferença muito grande, ok? Esse é um princípio que nós temos que levar em consideração. O que significa sinal? Sinal em grego é semeion, é uma situação que iria distinguir uma pessoa. Era uma marca que fazia com que aquela pessoa tivesse uma distinção específica, não é? Ou seja, uma pessoa que era enviada da parte de Roma, ela trazia consigo um semeion, um sinal que indicava que aquela pessoa era uma pessoa diferenciada, uma pessoa que efetivamente deveria ser tratada de outra forma, de uma situação aí totalmente diferente dos planos comuns de apresentação de pessoas. Nós vemos Deus operando por meio de sinais e maravilhas no Antigo Testamento, não é? Quando vemos, por exemplo, Abraão tendo um filho com mais de 100 anos, não é? Quando vemos, por exemplo, Elias deixando claro que durante um período de tempo não iria haver chuva, nem ia cair nenhuma água vinda do céu, e pouco tempo depois ele faz descer fogo do céu na frente de centenas de pessoas que estavam ali para assistir aquilo que efetivamente seria a batalha do século, Deus versus Baal. Nós vemos também vários milagres que Eliseu proporcionou por meio do poder de Deus, como a cura de Naamã, como fazer flutuar o ferro de um machado, tantos outros sinais e maravilhas que aconteceram no Antigo Testamento.
foram designativos de que Deus estava operando por meio de uma pessoa de uma forma muito específica. No Novo Testamento também vemos o Senhor Jesus operando sinais e maravilhas. O que dizer, por exemplo, do nosso Senhor que andou sobre as águas? O que dizer, por exemplo, de Jesus ressuscitando mortos? O que dizer, por exemplo, de Jesus expulsando demônios? São sinais e maravilhas que, à época, foram descritos assim, e nós acreditamos também que, em nossos dias, esses milagres, esses sinais e maravilhas podem sim acompanhar a pregação do Evangelho. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Quantas vezes o apóstolo Pedro se dirigia a algum lugar e ali ele curava pessoas ou chegou a ressuscitar outras pessoas. O apóstolo Paulo também presenciou milagres, ele mesmo com certeza foi uma pessoa que vetou o canal para que determinados milagres acontecessem. Então nós acreditamos, como pentecostais, que os milagres eles têm essa capacidade de corroborar, de fazer com que seja confirmada a presença de Deus em um determinado ambiente, em uma situação ou na vida de uma pessoa. Aí entra a questão que muitas vezes as pessoas perguntam, mas e como saber se um milagre realmente é de Deus, não é? Nós precisamos ter então esse discernimento da parte de Deus para não aceitar um milagre falso, uma atuação de Satanás. Por isso que nós incentivamos que na Igreja do Senhor Jesus Cristo as pessoas busquem o chamado dom de discernimento de espíritos, que com certeza esse dom ajuda as pessoas a entenderem quando Deus está fazendo algum milagre ou quando é o inimigo tentando imitar o Senhor nosso Deus, produzindo alguma coisa que efetivamente não é vindo da parte de Deus. E aqui cabe uma observação muito interessante, por quê? Muitas pessoas dizem que os milagres que são operados em alguns ambientes que não são cristãos, são ambientes místicos, ambientes onde se percebe uma aura de espiritualidade. Na verdade, essas mesmas operações que acontecem nas igrejas são operações muitas vezes tidas como similares. Ocorre que nós sabemos que Deus é a origem, Deus é a essência dos milagres da intervenção no mundo natural. E Satanás ele vai fazer justamente o quê? Imitar essas investidas de Deus no mundo natural. Ele vai tentar confundir o ser humano. Mas nem por isso nós devemos desprezar a existência dos milagres, não é? Eu já falei isso uma vez. Nós não podemos achar que só porque o falso está sendo muito divulgado é o verdadeiro que não presta. Nós não podemos pensar dessa forma. Não é porque Satanás imita os milagres de Deus ou faz coisas parecidas com as coisas que Deus faz, que é justamente aquilo que Deus efetivamente faz que não presta, que não tem valor. Tá ok? Então nós devemos ter esse nível de cautela. Uma outra coisa deve ser tratada também. O fato de haver a presença de milagres não retira de nós a responsabilidade de crer e ter uma vida de andar com Deus. Nós, como cristãos, acreditamos sim no milagre, mas nós também precisamos aprender a crescer na nossa fé, crescer na nossa maturidade com Deus, crescer no fruto do Espírito, acima de tudo, nos lembrando de que é necessário que nós tenhamos a maturidade para compreender que os milagres, sim, são para os nossos dias, mas eles devem ser também observados da melhor forma possível, para que não permitamos que Satanás venha a fazer ingerências dentro da nossa igreja. Então, milagres são para hoje? Sim, os milagres existem, os milagres são para hoje e, como eu falei na aula passada, nós partimos do pressuposto das Sagradas Escrituras. Se houver um versículo na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ou mais especificamente falando de Mateus a Apocalipse, que diga que a partir do primeiro ou segundo século esses milagres não aconteceriam mais, então nós aceitaríamos essa situação como sendo, na verdade, uma orientação divina. Entretanto, o cessacionismo ele não se pauta na Bíblia Sagrada para dizer que hoje os milagres deixaram de existir ou para dizer que os milagres só foram válidos até o primeiro, segundo, no máximo terceiro século, porque a igreja estava começando. Nós cremos, sim, que o poder de Deus continua agindo em nossos dias. Nós cremos que o poder de Deus é capaz de renovar pessoas, batizar com o Espírito Santo e, acima de tudo, fazer com que haja uma pregação do Evangelho acompanhada de sinais e maravilhas, ok? Então, os milagres agradam a Deus, os milagres podem ser comprovados? Sim, podem ser comprovados e é necessário, por parte de todos os cristãos,
um certo nível de cautela para entender que nem todos os milagres são efetivamente realizados por Deus, mas Deus nos dá o espírito de discernimento para compreender quando determinada ocorrência é de Deus ou não, ok? Então, sinais e prodígios também devem ser acompanhados do ensino da palavra de Deus. Não podemos, como eu disse aqui, ser pessoas imaturas. Imaturas em que aspecto? Pessoas que vão de um lado para o outro atrás de milagres, correndo atrás de milagres, porque ali Deus fala, ali Deus faz. Nós somos desafiados a ter uma comunhão com Deus que se pauta também na leitura e meditação da palavra de Deus e na busca do Senhor por meio da oração. Isso tem que fazer diferença na nossa vida como cristãos? Claro que sim. Por quê? Nós compreendemos que quando as pessoas vão atrás de milagres, simplesmente para ver milagres como curiosos, Deus observa essas questões. Mas quando nós somos desafiados a crer em Deus, não é? Nós vamos perceber que os sinais seguem quem crê. Ou seja, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. O que o texto diz antes? Estes sinais seguirão aos que creem. Ou seja, quando você crê que Deus pode fazer certas coisas, os sinais te acompanham. E não o contrário. Quando a gente inverte a ordem das Sagradas Escrituras, nós estamos também invertendo tudo aquilo que Deus gostaria que nós tivéssemos em mãos. Então, aquele que tem fé é acompanhado de sinais e milagres, e não o contrário. Tá, ok? É uma pressuposição que nós entendemos ser adequada. Então, guarde isso no seu coração. Deus é um Deus que faz milagres hoje. Deus é um Deus que tem poder para mudar a ordem natural das coisas. Deus tem muito poder para fazer com que tudo isso aconteça. Entretanto, nós não podemos fazer da busca dos milagres o centro da nossa fé. Nossa fé cresce à medida que vamos passando por experiências com Deus, quando vamos tendo comunhão com Deus por meio da oração, da leitura da palavra e, acima de tudo, lembrando que Deus é poderoso para fazer milagres em nossos dias. Não é o homem que vai dizer que Deus não pode fazer milagres. O homem é homem e Deus é Deus, e se Deus quiser operar, fazer milagres, curar, ressuscitar pessoas e fazer tantas outras maravilhas, conforme diz a palavra de Deus, Ele é livre e soberano para fazer todos esses milagres. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua aula nesse próximo domingo. CPAD, a editora da Escola Dominical.